Oi, pessoal, tudo direitinho? E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de modelos atômicos. Faz parte da química geral, da primeira parte da química. Falar de modelos atômicos é muito mais de história da química do que química em si. Então, para a gente falar dos modelos, primeiro vamos voltar à Grécia Antiga, muito antes de Cristo, tá certo? E aí a gente vai falar dos filósofos gregos, dando ênfase a Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito foram os primeiros a se preocuparem com a natureza da matéria. Eles se preocuparam exatamente com: se eu pegar a matéria e subdividi-la em pedaços cada vez menores, vai chegar um momento que tem um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, que ele não vai mais poder ser subdividido. Então, esse pedaço tão pequeno, que não pode mais ser subdividido, recebe o nome de átomo. Átomo é o que não tem parte, tá certo? Então, pela primeira vez, se fala da natureza da matéria. Então, para eles, toda a matéria é formada por átomos, por partículas indivisíveis. É importante que a gente lembre que isso não é um modelo científico. Olhe bem o que eu estou falando. Não é um modelo científico. Por quê? Porque, pessoal, carece de leis, carece de experimentos. Ele é apenas uma concepção filosófica. E quando eu falo apenas, eu não estou dizendo que é somente isso, não, tá? É algo que, para você ter uma ideia, perdurou por mais de 18 séculos, essa ideia. Isso é de 400 antes de Cristo, e só se volta a falar de modelos atômicos em 1808, ou seja, depois de Cristo, com 18 séculos, tá? Então você vai ter o modelo, aí sim, o primeiro modelo científico, que é o modelo de John Dalton, o modelo de Dalton, tá? O modelo de Dalton, ele diz que toda matéria é formada por átomos, chamado de bola de bilhar, onde o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, para Dalton, o átomo ele é o que? A menor partícula da matéria. É esférico, é maciço, é indivisível e é indestrutível. Olha que coisa bem legal. Para Dalton também, ele usa leis para poder provar esse modelo dele. Então, esse modelo dele é considerado o primeiro modelo científico. E quais são as leis que ele usou? Ele usou as leis ponderais. As leis ponderais, tá certo? Então, pessoal, o primeiro modelo científico é o modelo de Dalton, chamado de bola de bilhar, que usou leis ponderais, que são leis de Dalton, lei de Lavoisier, tá certo? Lei das proporções. Então, quando você tem isso, você tem um modelo com concepção científica. Depois de Dalton, pessoal, a gente começa a ter uma necessidade, porque ninguém aí, Dalton não tinha falado de natureza elétrica. Ele não falou de carga. Ele falou que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Tá certo? Então, depois de Dalton, a gente tem uma necessidade de ter um modelo que fale de natureza elétrica. E aí, com experimentos, já modernizando o modelo, a gente tem a ampola de Crookes. É um experimento onde, a partir da experiência nessa ampola, a observação de um grande cientista da natureza chega à conclusão que na matéria existe uma natureza negativa através dos raios catódicos. Os raios catódicos têm natureza negativa.
Quem chega a essa conclusão é Joseph John Thomson. Thomson, guarda esse nome, tá? Se tem natureza negativa, também tem natureza positiva. E quem percebe que tem essa natureza positiva é Eugen Goldenstein. Então, pessoal, os raios catódicos, eles são negativos. Eles vão dar origem ao que a gente chama de elétron, tá certo? Já os raios canais, eles têm natureza positiva. Vão dar origem ao que a gente chama de prótons. Elétrons negativos, prótons positivos. Aí, o modelo de Dalton já passa a ser superado. Não tem modelo errado, tá? Tem modelo superado. Guarde essa frase também. Então, quando você tem necessidade de explicar que na matéria a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva, a gente começa a necessitar de uma nova estrutura atômica. E aí surge o modelo de, o que eu acabei de guardar o nome, o modelo de Thomson, tá? O modelo de Thomson, ele mesmo que descobriu os raios catódicos com natureza negativa, Thomson diz que o átomo é semelhante a um pudim de passas, onde o átomo, ele é um fluido, tá? Um fluido, que é o pudim, e cheio de cargas negativas, que seriam as passas. Então, o modelo do pudim de passas. Tente imaginar esse modelo, tá? Um fluido esférico positivo, cheio de cargas negativas por toda a sua extensão. O modelo do pudim de passas traz duas grandes novidades. A grande novidade, a primeira, é que ele diz que o átomo tem natureza elétrica. A segunda é que o átomo passa a ser divisível. Então, pessoal, é fundamental que você lembre que o modelo de Thomson, Joseph John Thomson, é o modelo do pudim de passas. Tudo bem, é fundamental. Mas também é fundamental que não se esqueça que esse modelo propõe o quê? Natureza elétrica, porque ele fala de carga positiva e de carga negativa, e também é essencial que se lembre que nesse modelo o átomo passa a ser divisível, certo? Então, pessoal, continuando a história dessa grande saga dos modelos atômicos, logo após isso, lembre-se, antes de um novo grande modelo, vai se ter uma grande descoberta. Então, logo depois do modelo de Thomson, é uma época muito boa para a ciência, tá? Grandes descobertas acontecem ao redor do meio do século passado. Então, pessoal, a gente tem a descoberta da radioatividade. A radioatividade foi descoberta por Becquerel, tá? Becquerel. Embora todo mundo relacione radioatividade com a maior cientista da área, que é Marie Curie. Eita, desculpa. Desculpa que eu tô com alergia. Mas o grande modelo, tá certo? Quem descobre a radioatividade é Becquerel. A grande cientista é Marie Curie. Então, pessoal, baseado nesse ponto, agora com experimentos com a radioatividade, um cientista muito importante chamado Ernest Rutherford faz experimentos com o elemento radioativo polônio. Radioatividade é a capacidade de emitir radiação e partículas, tá? Então, pessoal, ele coloca uma lâmina de ouro bem fininha, muito fininha, na frente do elemento. Aí, ele rodeia essa lâmina de ouro por uma placa que abraça essa lâmina de ouro, que ela fica no meio, com um zinco pintado de sulfeto de zinco, que é uma tinta fluorescente. E aí ele começa a bombardear com o elemento polônio, que emite radiação positiva, a lâmina de ouro. E ele raciocina assim: a lâmina de ouro é formada por átomos de ouro. Se eu estou bombardeando, ele percebe que a maioria das partículas que saíam do polônio, que são positivas, são chamadas de partículas alfa, passavam pela lâmina. Logo, ele imaginou, oxe, então o átomo
tem o que aí? Só tem espaço vazio, as partículas estão todas passando. Aí, pessoal, eles observando a experiência com um pouco mais de cuidado, viram que muitas delas também desviavam. Isso quer dizer o quê? Se uma partícula positiva está indo de encontro à lâmina, quando chega na lâmina ela sofre o desvio, é porque ela encontrou algo também positivo na lâmina. E algumas pouquíssimas batiam e voltavam. Então quer dizer o quê? Que essa partícula positiva alfa deve ter batido em algo também positivo, porque positivo repele positivo. E aí ele sugere um modelo belíssimo. A maioria das partículas passam porque no átomo você tem a prevalência do espaço vazio, tá? Prevalece o espaço vazio. Ótimo. Mas também ele nota que algumas desviam e algumas voltam porque ou passam perto do núcleo ou batem no núcleo. Então, o átomo não é um fluido. O átomo é descontínuo. O que é ser descontínuo? Ele tem uma região central muito densa, positiva, que é o núcleo, e uma região periférica negativa, que é a eletrosfera. Ele chama esse modelo dele de sistema solar. O núcleo seria o Sol e a eletrosfera, os planetas, né? Que seriam os elétrons girando. Esse átomo, pessoal, ele considera pela experiência que o tamanho do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes o tamanho do núcleo. Para a gente ter uma ideia, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, a eletrosfera seria do tamanho da arquibancada de um estádio feito, por exemplo, o Maracanã. Então, o núcleo é bem pequenininho e muito denso, e a eletrosfera é enorme, porém muito leve. No núcleo tem prótons e nêutrons, ele não fala de nêutrons ainda, tá? Nêutrons só vão ser comprovados em 1932, quase 30 anos depois do modelo, por um cara chamado Chadwick. Chadwick é quem vai provar a existência do nêutron. E aí a gente tem esse modelo dele chamado de sistema solar, onde o átomo começa a ser descontínuo. Depois disso, pessoal, chega-se a uma conclusão. Ele está estudando, nessa época dele, a física que existia, era a física de Newton, a física clássica. E pela física clássica, se o elétron está girando, está realizando um trabalho. Se está realizando um trabalho, está gastando energia. Então, a lógica é que cada vez que o elétron começasse a girar, ele fizesse o quê? Ele fosse perdendo energia, ia encurtando o seu giro, a sua órbita, até cair no núcleo. Então, qual é o problema do modelo de Rutherford? Isso é muito perguntado em prova. O problema é que, como ele estudava baseado na física clássica, na física de Newton, ele não conseguiu explicar a estabilidade do átomo. Como é que o elétron girava sem cair no núcleo, porque se está girando, está perdendo energia. Se está perdendo energia, é atraído pelo núcleo, porque o elétron é negativo e o núcleo é positivo, e o núcleo é mais denso, até cair neste núcleo. Então, quem surge com a solução para esse problema é Niels Bohr, tá? E Bohr diz assim, o modelo de Rutherford está perfeito. O modelo de Rutherford é ótimo, não tem nenhum problema. Mas ele está regido pela física errada. Porque como o átomo é algo ínfimo, muito pequeno, é praticamente energia, então não deve ser regido pela física clássica, mas deve ser regido pela física quântica, a física das pequenas quantidades. E pelo princípio da física quântica, se o elétron está girando na mesma órbita, imagine, o núcleo está no meio e existem 7 órbitas no máximo, tá? Como se fosse 7 degraus de arquibancadas. Então, se ele está naquela órbita dele girando, ele nem ganha nem perde energia. É chamado de órbita estacionária. Agora, se ele sai de uma órbita interna para uma externa, ele ganha energia. Ele só vai para uma órbita mais externa se ele ganhar energia. Quando ele volta, ele libera energia. E aí ele libera essa energia na forma de fótons, que podem ser visíveis ou não. Esse princípio explica para todos nós, por exemplo, o caso dos fogos de artifício.
Quando o elétron ganha uma energia, ele vai para uma camada mais externa, ganhou energia. Quando ele volta, ele tem que devolver a energia. E essa energia vai ser devolvida dependendo do movimento que ele faz, de qual órbita para qual outra órbita ele está voltando, vai ter um comprimento de onda, e cada comprimento de onda vai gerar uma determinada cor. Por isso que a gente tem as cores dos fogos de artifício, as figurinhas que emitem luz, tá certo? Os animais que têm capacidade de emitir energia, que é a bioluminescência. Então, isso é tudo explicado por esse movimento de elétrons. Depois do modelo, pessoal, de Bohr, que é chamado de modelo de Rutherford-Bohr, porque o modelo é o mesmo, só muda a regência da física, Rutherford física clássica, Bohr física quântica. A gente tem, por exemplo, a presença agora da estrutura dos subníveis, tá? Sommerfeld, ele percebe que as camadas, os níveis de energia, são formados por subníveis. E os níveis têm órbitas circulares, enquanto que os subníveis têm órbitas elípticas. Os subníveis têm órbitas elípticas. E aí, ele adere ao modelo de Bohr. Então, ele não desmente o modelo, ele enriquece o modelo, tá? Então, Sommerfeld é responsável pelas órbitas elípticas, que são os subníveis. Pessoal, nessa estrutura cada vez mais física, a gente começa a ter também a presença de Louis de Broglie, tá? Louis de Broglie, ele diz que o elétron é uma partícula onda. Isso aí, ó, partícula e onda, ou seja, natureza de duas coisas, tá? Particulada e de ondulatória. Então, a gente diz que ele é dual, dois. Então, ele começa com a dualidade partícula-onda. É o princípio de de Broglie. Ele mostra que o elétron tem uma natureza dual. Como a massa do elétron é muito pequena, ele tem uma natureza de onda maior. Se a massa for grande, ele tem uma natureza de partícula maior. E aí, pessoal, depois disso vem o Heisenberg. O Werner Heisenberg vem com o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele diz que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Ou seja, ao mesmo tempo, é impossível determinar a posição e a velocidade de algo como o elétron, que é tão ínfimo, tá? Não só o elétron, né? Ele se refere a estruturas como o elétron, tá? Que são estruturas energéticas, praticamente. E Schrödinger chega, e todo mundo já deve ter ouvido falar do experimento do gato de Schrödinger, né? Mas ele chega para equacionar de uma maneira brilhante, pessoal. Infelizmente, essa equação não cabe para a gente no ensino médio, mas ele fala dos orbitais. Olha bem, a partir de Schrödinger, ou de Schrödinger, tá? Depende da pronúncia aí, ele diz assim, olha, acabou esse papo de órbita. A órbita não tem sentido. O que tem sentido é o orbital. Então, o que é o orbital? Orbital é uma região do espaço, uma região onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. É uma região do espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. E aí, pessoal, a gente tem essa sequência que vai dar origem aos números quânticos. Então, é importante que você lembre disso, tá? Essa saga que começa lá na Grécia Antiga e chega até o nosso querido Schrödinger, com os orbitais determinando os números quânticos. Os números quânticos são uma espécie de endereço do átomo. Ele vai dizer onde é o nível, o subnível, o orbital e de que forma ele está se girando, está se movimentando nesse orbital. Então, acho que deu para a gente fazer uma revisão bem legal desse estudo e tem praticamente aí tudo que você precisa saber basicamente. Tá certo? Então, pessoal, beijão e até a próxima aulinha da gente, tá? Tchau, pessoal.